Testando o som. Acho que já vai estar ao vivo. Ao vivo. Boa noite, todo mundo. Tô aqui mandando o link da live pro pessoal. Você que tá entrando agora pode pegar esse aviãozinho também, ó, e mandar pros seus contatos. Esperando a nossa convidada entrar. Deixa eu ver ela aqui. Chamando. Eita, eita, nós. Jesus. Olá. Agora sim. Olá. Tudo bom? Desculpa. Tudo, você? Vou bem, Tava assim, preocupada. aproveitar para dar boa noite para todo mundo. Assim, esse é mais um Litera Negra Convida, o rolê de Clarissa Pires na literatura. E assim, a gente está no mês, né, o mês de julho, chegamos ao nível 7 de 2020. Parabéns a todo mundo que conseguiu Parabéns. chegar aqui. Vamos ficar forte, vamos ficar junto, vamos ficar hidratado também. E quando sair de casa, não esquecer da máscara, porque a gente não está em tempo de brincadeira, né, irmão? Aí, nesse mês, inclusive, é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha, né? Que é uma data recente, acho que é a partir de 2014, é todo dia 25 de julho. E aí no Litera Negra a gente vai estar organizando algumas lives, né? Alguns Litera Negras convidas sobre esse tema. E o primeiro é, assim, começar apresentando a nossa convidada, com muita honra e estima que a gente recebe para o rolê de Clarissa Pires na literatura. Clarissa, ela é mestre em História Social e doutoranda em História Comparada. Estuda temas como mulheres negras, abolicionismo, intelectuais negras e também a relação entre história e literatura. O Litera Negra convida e eu, Messias, saúdo Clarissa, boa noite, fique à vontade, a casa é sua. Se apresenta para o pessoal que não te conhece e muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Prazer é todo meu, de verdade. Tava preocupada de não acertar na live, mas que bom que acertamos. É Deu ótimo te certo. rever, mesmo que seja assim. Um grande prazer poder participar de alguma forma desse canal que é maravilhoso. Bom, então, meu nome é Clarissa, tenho 26 anos, formada em História, agora doutoranda em História Comparada. Estudo exatamente isso que você falou. Perspectivas de escravidão, abolicionismo, movimentos de mulheres negras livres e formas de atuação pela liberdade, criação de caminhos pela liberdade no século XIX, propriamente. Daí o meu grande interesse em literatura, porque, poxa, além de ser maravilhoso ler literatura prazeroso, eu acredito muito nos potenciais que a literatura tem, de Uhum. refletir a realidade em alguma medida e interferir na realidade também, na sociedade que está sendo produzida, recriar modelos de sociedade, de vida e disputar o campo das ideias também. Então é isso. Uhum. Acho que é isso. Massa, Clarissa. E a gente pode começar assim pelos teus primeiros passos na literatura, né? Como é que se deu, se ainda na juventude, na infância, se em casa, se na escola, como é que aconteceu? Então, eu sou filha de professora, né? Minha mãe é professora e pedagoga. Sempre trabalhou com projetos literários e eu sempre na escola junto com ela, desde pequenininha, participando de todos. E ela sempre trabalhou com criança pequena, então era uma literatura assim, infanto-juvenil e tal, aqui em casa com muitos livros que ela trazia das escolas. E tive contato desde pequena. Só que me despertou assim, interesse mesmo pela literatura quando eu comecei a ler livros de romance e romance nacional também, que Uhum. eu acho que a literatura nacional é muito rica, né?
tenho um grande apreço. Daí o romantismo literário do século XIX, mais ou menos, começou a me chamar a atenção pelos temas, pelo jeito de escrever, aquela intensidade, a morte, tudo isso, assim, o amor Mas ultra era bem novela romântico. mexicana, né? Assim, É. A minha vida é uma novela mexicana, né? E aí eu comecei a gostar e não parei. aham. E fala pra gente um livro que nessa tua trajetória tenha te marcado muito e conta pra gente por quê também. Eu acho que um livro, para escolher um livro, é A Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Porque é uma literatura diferente, né, dessa romântica que eu comecei a gostar mais, que me aproximou da literatura, porque é uma questão de usar a literatura como manifesto e como relato das desigualdades sociais, como relato de violências e como ferramenta de mudança também, né? A Rosa do Povo, ela é um livro um livro de poesias, né, poemas do Carlos Drummond. Eu acho que é da época do modernismo Uhum. e tem a Florianáusea, aquele poema famoso da flor que rompe o asfalto. É esse Não lembro livro, desse é poema. esse. É uma flor que ele descreve uma flor que está crescendo embaixo do asfalto, que é o mundo que está crescendo, que está desenvolvendo. Ele fala um pouco de a urbanização, de como isso afeta a vida dos trabalhadores e como que isso apaga essa flor, que na verdade é a esperança. Então, assim, falando Uhum. por alto. E de repente essa flor rompe o asfalto, mesmo que o asfalto seja duro, mesmo que o asfalto traga coisas negativas, seja, né, repressor, a flor rompe o asfalto. Então eu acho que é esse o sentido da poesia de Carlos Drummond e é maravilhoso. E é um livro que me marcou porque mudou minha perspectiva também de ver as coisas, Uhum. ver o mundo. E assim, você falou da sua mãe, né, e que ela acabou te colocando nesse caminho das letras, no caminho da literatura. Foi através da sua mãe também que você teve contato com autores negros ou foi por outro caminho? Não, foi na faculdade, na verdade. Eu acabei tendo contato com o Luiz Gama, também por canais como o seu, Litera Negra, que agora estão se preocupando mais, né, em promover, tem esse espírito de promoção da literatura negra brasileira também. E numa dessas eu encontrei acho que foi naquele site Geledes, Gelé, é assim que fala, Uhum. falando sobre o Luiz Gama e me chamou a atenção. Fui atrás de alguma coisa, sempre gostei muito de poesia também. Achei um livro dele chamado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. E esse livro é incrível. Foi escrito em 1859, mas parece que foi feito ontem. É ótimo, é um autor negro, né, que viveu como cativo, que foi escravizado e, enfim, buscou seus próprios caminhos de liberdade e utilizou da literatura tanto para criticar as desigualdades socio-raciais dessa sociedade que ele viveu, como para criar tipo, uma nova estética da mulher negra. E foi aí que me tocou pela primeira vez um autor Uhum. negro. Ele escreve, tem um poema dele, Musas de Madeixas Crespas, que é incrível, porque ele está escrevendo é, uma nova referência de beleza, né? Uma nova referência de mulher, que é a mulher negra. E busca em várias deusas africanas uma tradição de mulheres fortes, guerreiras e lindas, dentro da sua própria estética, sem precisar fazer referência nenhuma a mulheres brancas. Enfim, ele inclusive fala bem mal dessas mulheres brancas. Uhum. Você sabe esse poema de cabeça ou tem ele aí para ler pra gente? Ah, não sei. Vou procurar aqui. Vou Qual é o botar nome aqui dele no mesmo? computador. Eu acho que é Musas de Madeixas Crespas. E é. Deixa eu ver aqui. Ah, enquanto você vai procurando aí, tem uma história, né, sobre o Luiz Gama. Para quem não conhece ainda, assim, o Luiz, ele
era um dos maiores abolicionistas que a gente teve, né? Apesar de, como a Clarissa falou, ele ter nascido na condição, né? Ele nasceu, na verdade, depois Livre. livre, né? Mas como toda criança que, por sua vez, nascia depois da lei do ventre livre, permanecia com a mãe até alguma idade, né? E com isso permanecia com a mãe na senzala ou dentro da casa grande, né? Para as escravas domésticas. E assim, ele acabava sendo tratado como uma mercadoria, assim como os outros escravizados, né? E o Luiz Gama consegue, a duras custas, né, estudar direito e se formar como advogado. E aí ele acaba fazendo uso de uma lei, que é a partir de 1831, onde estava proibido o tráfico, né, de escravizados, né, de chegar até o Brasil. E aí, né, uma vez já formado, ele acaba se utilizando dessa lei para trazer a liberdade para mais de 500 cativos que haviam chegado no Brasil posterior a essa data. E assim, o Luiz Gama deveria ser exaltado como um herói nacional e como o maior abolicionista que nós temos, mas o que eu aprendi na escola é que o maior abolicionista que temos no país é o Joaquim Nabuco, que por sua vez era um filho da aristocracia também, seu pai dono de não sei quantos escravos. Tem até um diário do Joaquim onde ele lamenta o fato do país não estar mais na escravidão, porque agora ele não tem mais aquele negro para ficar servindo ele, levando suco todas as tardes enquanto ele se deliciava com suas leituras, né? Você encontrou o poema? E esse é o. Não, tô procurando na internet, são muito ruins. Aham. Mas fica a referência. Musa de Deixa aí Madeixas para Crespas. registro pro pessoal. É excelente. Você pode falar para a gente também, assim, um dos temas de sua pesquisa, né, é justamente sobre uma dessas mulheres, né, romancistas do século XIX, e que, assim, a gente tem nessa história, né, de construção da identidade nacional, muito também através da literatura, a gente tem autores, né, Sim. que se popularizaram, mesmo o pessoal nunca tendo lido figuras como José de Alencar, nunca tendo, né, pegado Iracema para ler, assim, ainda assim as pessoas sabem que pelo menos José de Alencar foi um autor, né, modernista, século XIX e tal. Mas essa autora que você acaba utilizando, né, no seu objeto de estudo, né, na universidade, ela é muito pouco conhecida e, assim, se Sim. você puder falar um pouquinho da Maria Firmina dos Reis para gente. Inclusive, existe um vídeo lá no Litera Negra sobre um livro dela, o Úrsula, e eu acho que você também vai falar muito melhor do que eu sobre Úrsula, sobre Maria Imagina. Firmina. Então, fique à vontade aí. Conta um pouquinho pra gente sobre Maria Firmina. Tá, beleza. Quando você fala do Luiz Gama, eu acho que é muito nesse sentido também o trabalho que eu venho fazendo. Muito me incomoda a ideia de que os grandes líderes, né, as grandes lideranças abolicionistas sejam homens brancos ou Joaquim Nabuco, que tinha escravos. Então, eu defendo na pesquisa, basicamente, que a Maria Firmina é uma liderança abolicionista que deve estar no quadro desses grandes nomes que já estão consolidados, como Luiz Gama, no campo do direito, né? É o próprio Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio, essas outras lideranças negras, mas ela é a única mulher negra que nós temos notícia até agora que de alguma forma mobilizou esforços e mobilizou a sociedade mesmo, né, em prol da causa abolicionista. E propriamente dita abolicionismo, porque esse é o fim das obras dela. E também não acho justo dizer que ela escreve uma literatura abolicionista tirando dela a condição de abolicionista, né? Tirando da pessoa o ideal Uhum. político, social do abolicionismo. Então, quando a gente separa a ideia do autor, você sabe melhor do que eu, que a gente não está vendo aquela obra completa, nem aquela trajetória de vida, aquela pessoa, aquele legado, de uma maneira total. A gente está vendo pela metade. Uhum. Então, acho que o esforço de botar Maria Firmina nesse quadro é reconhecer os seus esforços e a sua trajetória, que não é uma trajetória à frente do seu tempo, é uma trajetória do seu tempo, século XIX, do seu espaço, Maranhão, e das suas lutas de mulher negra
que nasceu na condição livre também, mas é filha de ex-escravo, de acordo com os estudos mais recentes, e que enfrentou uma sociedade que não estava interessada em agregá-la, não estava interessada, né, Uhum. em fazer com que ela fosse prosperasse, enfim, que ela de alguma forma tivesse destaque. Ela era a base dessa sociedade. As mulheres negras são as mais afetadas até hoje por uma estrutura que vem, sim, da escravidão, né, esse ideal escravista, em que nós somos afetadas pelo gênero, pela condição de mulheres que temos, pela raça e pela classe, porque somos massivamente da classe trabalhadora e sofremos com essas séries de opressões ao mesmo tempo. Mas enfim, vamos falar sobre Maria Firmina direitinho, né? Uhum. Do começo. A gente, Bom, nas minhas pesquisas fala. sobre a Maria, assim, eu não consegui encontrar com precisão a data de nascimento dela, né? Alguns estudiosos colocam como 1822, que é o mesmo ano da independência. Outros Uhum. colocam 3 anos mais à frente, 1825. Né? Ela acabou sofrendo, né, de algo que é recorrente nos intelectuais negros do século XIX e muitos no século XX também, que é esse apagamento da história, né? Inclusive, se o pessoal dá um Sim. Google aí, Maria Firmina dos Reis, vai aparecer várias imagens, pinturas, algumas muito distantes umas das outras, mas nenhuma com precisão, né? Como um retrato do José de Alencar, por exemplo. E aí ela acaba Sim. passando por esse processo de apagamento onde as pessoas não sabem nem exatamente o ano que ela nasceu, né? Sim, é muito reflexo também da classe popular, né? Por ser filha de uma ex-escrava, ela nasce e é o único registro de nascimento que a gente tem é a certidão de batismo. E a certidão de batismo está de 1825, porque aparentemente ela teve uma doença e só 3 anos depois, e não era aceito batizar crianças doentes, porque essas crianças poderiam morrer a qualquer momento, e também era uma criança negra, né? E 3 anos depois ela foi batizada na igreja de São Pantaleão, assim, Uhum. perto de São Luís, no centro do Maranhão, na capital do Maranhão. E ela mesma, num certo momento da vida, logo assim que ela passou. Não, vamos recapitular. Em certo momento da vida, ela disse que ela não nasceu em 1825 e recorreu na justiça pedindo a reparação da sua certidão. E aí agora a gente acredita que ela nasceu em 1822. Então ela teve uma vida bem longa, porque ela só morreu em 1917. É verdade. Ela, a gente sabe a data e o mês, tipo, eu quero saber o signo de Maria Firmina, o ascendente, a lua. Olha, o mapa astral eu vou ficar devendo. Olha, já fica como tema para pesquisa, inclusive, Com se o certeza, eu pessoal vou não botar sabe, né? aqui. Falta, prioridade agora para pesquisa, com certeza. Vamos pautar Mas essa ela é de questão aí. março. Ela Fazer é de de conta que março de signo mil oitocentos e existe. vinte e dois. É Ela é março? ariana. Março. Ariana. Olha só, os arianos Deve presentes. ser por isso. Não sei o que quer dizer, mas deve ser por isso que ela fez tanta coisa. Bom, ela então nasceu, basicamente, vamos dizer que ela nasceu em 1822. Nasceu filha de uma ex-escrava, que também é um problema sério do apagamento da memória, né? Porque a gente já achou agora registros que a sua mãe foi escravizada, possivelmente pelo, é, pelo sócio do pai da Maria Firmina. Confuso? Ela era escrava de um comendador do Maranhão, um grande comendador de lá, que inclusive era banqueiro do Banco do Brasil, ele era representante do Banco do Brasil, importantíssimo credor da região, que tinha negócios com o João Pedro Esteves, que só depois da morte de Maria Firmina, na certidão de óbito, vem o nome dele dizendo que era o pai dela. Isso foi dito por uma pessoa próxima da família, no registro oral. Enfim, a gente tem esse problema sobre a biografia dela, e de acordo com o que a gente tem,
que a gente pode imaginar é que Maria Firmina passou aí maus momentos nesse primeiro momento de vida dela. Talvez tenha sido fruto da violência escravista, não sabemos. Violência de gênero, não sabemos. E aí a vida dela começa, talvez no primeiro encontro, com a escravidão logo no seu nascimento. Não sei. Essa é a ideia que eu vou levando aí. Mas era uma mulher que nasceu livre, que foi criada só com a mãe no interior até os 11 anos. E aí, aos 11 anos, ela vai morar com a avó, com a tia, com a família materna. E a gente Logo tá falando na do interior, né? do Porque interior do interior. a gente Bairro de São pensa. Pantaleão, assim, é uma distância. Ah, E logo depois ela passa a viver na vila de Guimarães, que é um pouco mais próxima da capital São Luís. Daí ela vive com essa família materna e uma tia em especial tem uma condição melhor financeira, tem algum destaque financeiro. E Maria Firmina acaba crescendo no meio assim de muitas mulheres, tinha uma estrutura muito matriarcal nessa família dela. E ela teve contato também com um tio, que era advogado, com um primo, que era inspetor público. Então, assim, eram cargos um pouco. Eram cargos públicos e eram um pouco diferentes da condição que ela vinha, né, com a mãe. Então, ela viveu ali essa constante linha de ascensão e esquecimento, ascensão e dificuldades, essa coisa assim. uhum. Bom, com o tempo ela cresceu e aí resolveu testar para ver se passava no concurso de primeiras letras, para ver se virava professora. Que E era tipo o passou, magistério da época, né? sim. Era professora de educação básica, de educação infantil, né? Uhum. Para ensinar a ler, escrever, contar. E já que ela era mulher, ensinar outras meninas alguns princípios básicos Ela tem da quantos anos nossa quando ela passa? condição. 25. Foi nessa época que ela pediu para trocar a data de nascimento. Então, a gente não sabe se Maria Firmina fez isso para conseguir passar no concurso, porque precisava ter 25 anos para entrar, ou Uhum. se realmente ela nasceu em datas diferentes. Vamos acreditar no que ela disse, né? Então, ela pede para trocar a data de nascimento, aí muda para 1822, e aos 25 anos ela entra para professora pública, a primeira mulher, a primeira a assumir esse cargo no Maranhão, na Vila de Guimarães, no Maranhão. E sem registro formal de escolarização, sem nada. Aparentemente era uma mulher autodidata que entrou para a cadeira de magistério. E assim foi. Disputou com outras duas mulheres brancas e ela levou. Então, assim, eu acho que é o primeiro passo dela como protagonista de uma história ímpar, né? Uma exceção à regra. Daí ela prosseguiu por isso durante 45 anos, 35 anos. Eu sou ruim de matemática. Sei que ela parou em 1881. Você faz a conta. Ah, eu faço história, assim, eu escrevo Eu números por também, extenso, então eu não vamos para essa posso. conta. Eu tava tentando fazer a conta aqui, você falou que ela, né, ela passa ou ela se forma com 25 anos? Ela passa. Ela nunca não Tá. tem registro formal de escola. Uhum, sim. Ah, então, aí com vinte e Disse cinco ela, anos, ela nascendo em 1822, foi 1847, 47. 48, por aí, né? Aí ela se aposentou só em 1881. Essa conta A eu gente vou tem algum deixar para rei, você. você falou que ela é a primeira, né, professora negra no Maranhão, mas a A gente tem primeira algum mulher no registro, cargo. primeira mulher. A gente tem algum registro de alguma mulher negra também atuando como professora nesse período ou antes? Não. É por isso Não. que a gente diz que ela é a primeira. Na Uhum. verdade, a lei das escolas públicas, né, do Império começou em 1820, 1827, eu acho. 24? 24. Sou ruim de data. Historiador ruim de data, né? Fazer o quê? É porque eu Daí lembro, na ela. verdade.
Pode falar. Fala, fala, fala. Não, então, eu lembro que em 1824 tem uma Constituição, a Sim, primeira, né, uma vez o Brasil independente de Portugal, tô e o que é procurando muito também. interessante, né, tipo, deixou de ser dependente do pai para ser dependente do filho, perfeito essa dependência. E aí existe um adendo a essa Constituição que negros não poderiam ser educados em instituições públicas de ensino, né? E aí, inclusive, em Sim. 1846 acontece na cidade de Recife a prisão de um, de um homem chamado Agostinho Pereira do Nascimento, que é um ex-escravo, que ele é preso sob essa acusação de estar ensinando negros, alforriados e escravizados a ler e a escrever. E aí, por isso, quando você falou, né, dessa data que a Maria ela passa por esse magistério, né, mais ou menos durante esse mesmo período. E aí, inclusive, para o pessoal saber, né, nessa ocasião, o Agostinho, ele tinha mais de 300 seguidores na cidade de Recife. E aí as autoridades acreditavam que ele estava tentando instruir aquela massa, né, de escravizados e alforriados a buscar uma revolução a partir de Recife, também com um horizonte na Revolução Haitiana, que tinha acontecido, né, Há a pouco, né? independência tinha sido em 1804, então pouquíssimo tempo atrás. Uhum. Inclusive, no mesmo período, encontrava-se alforriados andando pela cidade do Rio de Janeiro, na época capital, né, com medalhas de ouro com o rosto de Dessalines, que foi o primeiro imperador do Haiti. E junto com o Agostinho foi encontrado um livro de poemas, né, que era um livro de A a Z, que contava a história da Revolução Haitiana. Então, por isso Olha, acreditavam que ele estava usando, através da literatura, ensinando aqueles alforriados e escravizados também sobre a história recente do que tinha acontecido no Haiti, que não ficava, né, muito longe, era só subir um pouquinho no mapa, sim, né, sim. área da América Central. E foi um medo negro, né, como foi chamado, essa haitianização que se espalhou por todo o continente, né, toda a América, com os senhores de escravos perdendo o sono com medo de dormirem e perderem a cabeça. Principalmente no Brasil, que foram os portos que mais receberam escravos, né? Escravizados, nesse Atlântico Negro aí que se formava, Assim. realmente. E o que Eu falei mais em insistia na manutenção, 1827, né? sim, sim. Eu falei em 1827 porque é quando a educação feminina é regulamentada. Eu fiz essa pequena confusão, Uhum. desculpa. Problema. Mas, enfim, ela entra nesse jogo. A gente diz que é a primeira mulher, porque realmente ela entrou no primeiro concurso, né? Então foi a primeira a assumir o cargo e a primeira mulher negra, porque a gente não tem outro registro de outra Então mulher não é só negra. do Maranhão, é do Brasil, né? Não sei te dizer do Brasil. Do Maranhão eu tenho certeza. Posso Uhum. procurar. Inclusive, eu deveria ter procurado isso. Boa observação. Fica o asterisco aí para pesquisa. Pode deixar. Daí ela entra como professora. E eu acho muito interessante que existia um ditado popular na época do século XIX, que durou até o século XX, o início, que para toda mulher inteligente e bem informada na região do Maranhão, ali na província, né, que agora é estado, se chamava Elma Maria Firmina. E eu achei isso super legal, descobri isso num dicionário, né, do século XIX no Maranhão, É que tipo, era vai assim, ser Gaúcho na vida, vai ser Maria Firmina na vida, né? vai ser Maria Firmina. Ah, fulana é uma Maria Firmina, porque realmente era um destaque, né, para aquela Fantástico. sociedade, uma referência, que passa o tempo e o espaço, né, até hoje. É, bom, daí eu acho fantástico enaltecer também que nós estamos diante de uma mulher que teve 58 publicações em 16 jornais assim que ela entrou para o mundo da literatura. Ela começa a escrever em 1860 e entre 1860 e 1903 ela tem 58 publicações, 58 colaborações para jornais do Maranhão. Isso quer dizer que ela foi aceita 58 vezes. Fora as menções ao nome dela, fora as homenagens, fora toda a venda dos livros, Uhum. fora a contagem também do Estado, né, sobre as aulas, sobre, enfim, a atuação dela como professora, as notícias, ela
teve uma capilaridade tamanha na imprensa pela via da literatura que ela se consolidou como uma literata maranhense, sendo o Maranhão um dos polos irradiadores de cultura, assim, no Império. O Maranhão era chamado de Atenas Maranhense, que era a ideia da projeção da Europa no Brasil. E essa Atenas Maranhense tinha um grupo maranhense que era basicamente o suprassumo da literatura nacional. Dali a gente pode falar do... Ai, meu Deus, deixa eu ver o nome desse pessoal. Grupo Maranhense. Tinha o Álvaro... Ih, caramba. 2 minutos. O Gonçalves Dias. Era ele que eu tava querendo falar. Tinha o Gonçalves Dias e o Souza Andrade, que são bastante famosos. O Odorico Mendes também. E o Sotero dos Reis. Alguns outros não tão famosos. Mas esse grupo ficou aí no cânone. E Maria Firmina coexistindo ali, publicando junto com essas pessoas e disputando esse espaço, porque ela trazia outras ideias, ela trazia uma outra escrita diferente dessa que esse grupo maranhense propunha. Eles estavam propondo um Brasil natural, de belezas naturais, um Brasil feito para as elites, pelas elites e para as elites, um Brasil que excluía a existência, a própria existência de pessoas negras na sua literatura, quando retratava a população brasileira. E enquanto isso, Maria Firmina vinha trazendo questões sobre o corpo, sobre a identidade nacional, sobre a identidade de gênero mesmo, né, o gênero feminino, falando sobre pessoas negras, sobre indígenas. Então, ela tem uma outra perspectiva, coexistindo com essas pessoas e disputando os mesmos leitores, disputando esse campo de ideias. E eu acho legal a gente pensar que foi a única mulher que teve tanta tamanha projeção assim no Maranhão. Nós não temos notícia de outra que tenha sido tão bem aceita. Né? Isso, às vezes, que a gente sabe que foram publicados, fora as vezes que ela deve ter tentado e sofrido alguma censura, né? Sim. A gente não sabe. Era por conta da censura também que ela publicou assinando como Amaranhense ao invés de ser com o seu nome? Olha, tem alguns estudos que indicam como Machado de Assis, como o próprio Luiz Gama, Maria Firmina. Eles assinam com pseudônimos porque para serem aceitos, em primeiro lugar. A gente esconde a identidade do autor porque é um autor negro, é um autor popular, um autor não convencional, né? Não canônico. E para vender esse livro, às vezes, para preservação da própria imagem também, às vezes se optava pelo pseudônimo para não correr riscos da própria censura de não ser aceito. Mas tem uma questão pessoal também, eu acho que é uma marca da identidade negra muito forte na hora desse pseudônimo. Sim. Não sei, questões. E apesar, né, de todos esses periódicos que ela publicou, de toda a luta que ela enfrentou para publicar, assim, e da própria pessoa que né, ela acaba fundando no Brasil a primeira escola mista, né? Até então a gente não tinha uma experiência de ter meninos e meninas aprendendo na mesma sala de aula, né? E é na cidade Sim. de Guimarães, inclusive, que ela inaugura essa escola mista, né? Não, na verdade foi no vilarejo, um povoado chamado Massaricó. É o interior do interior de verdade do Maranhão, na caminho do Pará, já. Quase saindo do estado. E agora, parece que tem alguma experiência porque também é assim, né? A gente começou a destacar o protagonismo de Maria Firmina como uma intelectual negra, uma liderança, e aí logo aparece alguém dizendo, não, peraí, tem uma pessoa branca que fez isso no Sul, né? Tem uma pessoa branca que já fez isso antes. Então tem sempre essa... A gente vive com Maria Firmina também, disputando aí para dizer, não, gente, é a primeira sim, né? Mas parece que tem um registro de uma escola do Sul que já fazia isso, acho que 2 anos antes dela.
Mas é recente, foi do ano passado, eu acho que descobriram. Mas, de todo modo, foi a primeira escola que misturou classes diferentes, porque ela se utilizou do espaço de um fazendeiro da época, de um celeiro, de um fazendeiro, que deixava ela ensinar para as filhas dele, para alguns filhos de fazendeiros da região, mas também para pessoas livres. E Maria Firmina também teve a iniciativa de ensinar filhos de escravos. Então, ela, pelo caminho da educação, né, das Uhum. letras, ela achou o próprio caminho de liberdade para os seus iguais. Sim, se reconhecendo como integrante da classe também, né? Como Sim, filha de sim. ex-escravos, né? Ela se posiciona, né, nessas ações politicamente de que lado ela tá, quem ela defende, o que ela Uhum. defende também. E eu acho legal porque tudo isso está registrado num diário, que é o primeiro escrito autobiográfico de uma mulher negra que nós temos notícia no Brasil, que ainda precisa ser mais divulgado, mas tem alguns registros de acontecimentos da época, também alguns poemas, algumas prosas dela. E esse diário é onde ela se reconhece mais precisamente como mulher negra. Então a identidade dela está no livro que ela publica, está no poema que ela publica no jornal, mas está também no escrito autobiográfico, que é uma escrita de si, né? É uma escrita de história, que é bem legal de ser lido. Um livro que é mais conhecido dela é justamente o Úrsula, né? Que acaba alçando a figura de romancista, que é o primeiro romance, né, escrito por uma mulher negra no Brasil e também abolicionista, né, em toda a América Latina. Até então, a gente não Sim, tinha nenhuma publicação feita por uma autora negra e abolicionista também. Você pode falar um pouquinho para a gente sim, sobre Úrsula? com certeza. Então, Úrsula foi escrita em 1859, publicada em 1860. É o livro pioneiro dela. É o primeiro romance escrito por uma mulher no Maranhão também, além de ser o primeiro de uma mulher negra no Brasil. Caramba. E o Úrsula tem um destaque porque ele vem sendo construído desde 1857, que é a primeira notícia de jornal que a gente tem dele, de uma censura que ela sofreu, dizendo que os personagens não condiziam com a proposta da literatura maranhense. Eu acho que é importante dizer isso. Como que o processo de autoria também foi complicado para ela até conseguir publicar. Aí, 3 anos depois, ela finalmente consegue, deve ter mudado muita coisa. Mas é um livro inovador em vários sentidos. Primeiro, porque é escrita de uma mulher negra, né? Depois, porque no prólogo, até na própria apresentação do texto, na introdução logo, ela já diz: olha, eu sei que esse livro vai ser rejeitado por vocês, talvez vocês nem leiam, mas mesmo assim eu vou escrevê-lo e eu sei que ele vai ficar para a posteridade. Eu espero que a minha escrita, que o meu registro chegue, né, até muito além de vocês agora que podem rejeitá-lo. E eu acho isso genial, porque ela se posiciona, tipo, olha, eu sei da censura, mas estou escrevendo mesmo assim. Né? E é importante. É, Ousada. sim, sim. Tá marcando presença, né? Já Não chega esperava assim. menos. Pois é. Só voadora. Daí o conteúdo de Úrsula é muito interessante porque é uma narrativa que ela constrói uma história dentro de uma outra história. Então, são dois movimentos diferentes de literatura dentro de uma mesma trama. Isso é muito legal, porque é dinâmico, é um livro bem dinâmico. Basicamente, assim, em primeiro plano, o Urso é a história de um triângulo amoroso, de Úrsula, a protagonista, um jovem, porque ela é apaixonada, e o tio dela que queria se casar com ela. Então, no Uhum. primeiro plano é isso, um triângulo Os amoroso. três brancos Os três brancos. parece nada novo, assim, diante do que já tinha sido escrito ali no século XIX, né? Um romance da Sim, burguesia branca ali. é deles para eles mesmos, né? É.
E o interessante é que ela, apesar desses três, ela consegue trazer um texto totalmente inédito, onde personagens negros não só têm falas, como têm sentimentos, como tem uma posição muito acertada sobre a necessidade, a urgência do fim da escravidão, e também um texto memorialista, porque Uhum. traz ali tradições, traz memórias que não eram assim facilmente encontradas em qualquer lugar. A gente tem, por exemplo, que eu acho fantástico, é a narrativa da escravidão como um processo em que colonizadores, em que homens entram na, na África sem serem convidados, é basicamente isso que ela escreve, e eles entram usando a força, a violência, para raptar pessoas, para sequestrar pessoas da sua comunidade, da sua família, da sua trajetória individual, que é diferente desses colonizadores, e como eles são, como a escravidão endurece essas pessoas e desumaniza essas pessoas a ponto de torná-los bárbaros. Então a barbárie não está no escravizado, não está no negro para Maria Firmina, que se dizia, né, na época, que negro não tinha alma, negro não era ser humano, era mão de obra, era mercadoria. E na verdade ela diz: não, pera, desumano foi quem fez isso. Então a barbárie está no colonizador. E aí ela descreve todo o processo de retirada dessas pessoas da África, de colocadas no navio negreiro para serem transportadas para a América, né, para o Brasil, particularmente. E como foi violento esse navio, como eram feitas as formas de resistência. Ela narra, por exemplo, uma revolta dentro do navio, em que esses colonizadores jogam água fervendo, jogam pessoas ao mar, e ao mesmo tempo tem pessoas se matando porque é melhor a morte do que viver a escravidão, porque não se sabe o que pode se esperar do outro lado. Uhum. Então é um registro bem particular. A gente não viu ainda outro como Sim. esse. Inclusive, é a primeira vez que a gente tem o registro de um navio negreiro, de um porão de um navio negreiro, pelos olhos de uma pessoa que estava acorrentada e atravessando o Atlântico dentro dele, né? Eu tenho até uma Sim. parte aqui que ela fala, vou até ler aqui para vocês, eu estou aqui com Úrsula, você deve reconhecer esse livro aqui que você me emprestou. Quando a quarentena acabar, eu devolvo para você. Né? Fala assim: meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida passamos nessa sepultura até abordarmos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé e, para que não houvesse receio de revolta, acorrentaram-nos como animais ferozes das nossas matas, que se levantavam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de água, de alimento e de ar. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Sim. É um registro assim que você imagina um leitor do século XIX. Se hoje pra gente já causa esse estranhamento, já causa essa. Eu acho que a gente sente dor quando lê, de certa forma. Você É imagina para um difícil, leitor do né? século XIX. Sim. É uma leitura que dói. Né? E eu acho que a intenção era essa. Era fazer doer. Era botar o dedo na ferida mesmo e dizer: olha, é isso que acontece, a realidade é essa. Escravidão é violência, né? E, além disso, tudo, ela ainda faz um trabalho assim, de jogo de palavras sobre a liberdade, que eu acho fundamental também, que não pode passar.
despercebido, que ela diz que a alforria não é liberdade. Porque a liberdade é, é inata. A liberdade nasce com a gente. Ela foi roubada, mas ela nasce com a gente. Então a alforria ela não é justa diante dessas condições, porque ela é dada por um outro branco, né? E que na verdade a abolição ela é o caminho da liberdade plena, porque é quando não um só, mas todos estariam livres. Uhum. Acho que é essa a grande contribuição dela. E ela, inclusive, diz numa frase muito bonita que a mente não se pode escravizar. O corpo era escravizado por infortúnio, mas a mente não se podia escravizar e era para isso que ela estava escrevendo. Eu acho isso genial da parte dela. É um grande registro. Ela tem três personagens de destaque, falando sobre as violências, falando sobre memórias, sobre tradições, sobre como a África era livre, a ideia de África como lugar de memória, um passado feliz, e o presente como infeliz pelo infortúnio da escravidão também, isso é bem legal. Uhum. E eu acho que, por fim, a mensagem que fica é a protagonista, a escrava Susana, a preta Susana, Que é quem narra esse trecho que eu que li. é quem narra. Sim. E que é quem detém toda a boa história do livro, tá na Preta Susana. Eu Uhum. acho isso. É ela quem dá o tom da obra, com sentimentos, com histórias, de, um, de uma liberdade que ainda estava para acontecer, que ela queria ver acontecer também. Isso é bem legal. Uhum. E apesar, assim, de toda a potência que ela tinha em sua escrita, né? A gente já vem conversando nessa última hora sobre a escrita da Maria ser uma escrita essencialmente política também, né? De demarcação de território, de Sim, resgate da ancestralidade e defesa da memória também. Mas apesar de tudo isso, ela morre em 1917, cega e pobre. Você pode comentar um pouquinho sobre isso? claro. Ela morre cega, pobre e esquecida, que eu acho mais triste. Desde 1903 ela para de escrever, então ela dá uma sumida, né, da imprensa, da cena pública. E em 1917 ela falece sem nenhum movimento da imprensa, que a gente tem a notícia, e isso já é um pouco sintomático, né, sobre como essa sociedade encara essa pessoa que teve uma trajetória particular, uma projeção social inédita também, como que é um processo de esquecer, não foi à toa que ela foi esquecida, né? Toda Uhum. essa escrita política dela incomodou de alguma forma e caiu no esquecimento. Tem alguns pesquisadores que dizem que se criou um grande obscurantismo, uma cortina de ferro em torno de Maria Firmina, que impossibilitou que ela fosse vista durante mais de 100 anos desde a publicação do seu livro. Mas eu já estou numa outra pegada. Eu encontrei alguns registros na imprensa internacional, inclusive na França, na Espanha, em Cuba e eu acho que em Portugal também, sobre pessoas que reviveram Maria Firmina mesmo depois da sua morte. Acho que o esquecimento e o silêncio são fortes, mas a gente tem que reconhecer também que tem pessoas ainda tentando romper com essas ideias, né? Tentando romper com esse obscurantismo todo. Então, ela morre, fica esquecida aí até 1975, quando o primeiro livro dela é publicado de novo, esse Úrsula. Ele é republicado com alguns acréscimos de pesquisadores da época que viram nele a potência e também o ineditismo, mas nesse decorrer de tempo, de 1860, né, da obra para 1917, ela cresce, ela floresce, e de 1917, quando morre, até 1975, apesar dessas margens que que colocaram ela, né, a gente pode ver ainda o nome de Maria Firmina no Dicionário Mundial de Mulheres Notáveis, por exemplo,
que foi lançado em 1943, se eu não me engano, que ela entra do lado de mulheres, assim, diferentes mulheres da Europa, da história da América como um todo. E eu acho isso bem legal de resgatar também, porque a gente está construindo uma outra história, né? A história de dizer que a presença dela ainda se fez muito forte pelo legado que ela deixou. Uhum. Então, é isso. Uhum. Clarissa, inclusive, a conversa foi tão boa que o tempo voou. Daqui a pouco vai estar encerrando Caramba, automaticamente a live por tá. conta, né, do Instagram. Mas assim, quero agradecer imensamente sua presença, sua disponibilidade. Chega. Agradecer o papo também, foi muito bom, enriquecedor. Acredito que todo mundo que acompanhou a gente aí saiu muito mais enriquecido do que quando entrou. E se você puder fazer suas considerações finais, recomendar ao pessoal também acessar o Litera Negra, se inscrever lá no canal, deixar o joinha que já Joinha. fortalece. A gente inclusive está com uma vaquinha que é para poder comprar equipamentos que vai estar melhorando a qualidade do canal também. O pessoal que tiver condições e quiser fortalecer, é só ir no link que tem na bio do Litera Negra. E vou deixar a palavra final com você aí, tá bom, Clarice? Muito obrigado por sua Caramba, presença. eu que agradeço, poxa, mil vezes. Foi ótimo, de verdade. Desculpa se eu falo muito, falo correndo, mas tem coisa pra caramba pra falar, né? Então, agradecer a você pelo trabalho que você faz também, que é fundamental, de apresentar autores, né? De resgatar essas memórias, essas histórias. E esses outros legados, como o de Maria Firmina, que são fundamentais para a gente ter referência, né? Como pessoas negras que somos, como pessoas antirracistas que pretendemos sempre ser, fundamental a gente ter essa base. E a literatura é um caminho que é prazeroso, é enriquecedor e sei, eu acho que é isso. Leiam Maria Firmina, porque ela é ótima, a literatura nacional é fundamental também. Se vocês puderem, dê uma olhada. O Úrsula está disponível online aí, facinho de Isso. achar. E é Lá isso. no canal tem um vídeo sobre o livro Úrsula, e aí na descrição do vídeo, além de ter alguns textos de apoio, tem um link de um PDF que tem Olha aí, online aí para o pessoal poder acompanhar o livro também, quem quiser. com certeza. Vai ser uma leitura ótima para todo mundo, tenho certeza. Vai sim. É Então isso. é isso. Muito obrigado pelo rolê de Um Clarissa beijo. Pires na Eu que agradeço. literatura. Gente, muito obrigado a todo mundo que compareceu. Quem está chegando agora, fica tranquilo que a live vai ficar salva no IGTV e daqui a pouco também, nos próximos dias, eu coloco ela lá no YouTube. Obrigado a todo mundo que chegou aqui, obrigado para Clarissa mais uma vez, boa noite a todo mundo. E é isso, gente. Viva o rolê Um do povo negro na beijo. Fiquem literatura e viva o bem. rolê de Clarissa na literatura também. Ah, Valeu. Tchau, tchau. um beijo.